Boa tarde. Os 3 livros que foram recomendados aqui são excelentes. Os 3 livros foram muito importantes na minha vida. O livro do Avivamento, de Martin Lloyd-Jones, uma coletânea de sermões dele sobre esse tema, eu li em 1995, se não me falha a memória, e nunca mais o abri, porque eu não quero que aquele livro perca o encanto que ele exerceu por mim, em mim, há tanto tempo atrás. Os santos do mundo, entre os gigantes de Deus, são muito bons, especialmente para os jovens aqui que estão pensando em casamento, pensando em namoro. Eu recomendaria o capítulo do Entre os Gigantes de Deus sobre casamento. Talvez seja um dos melhores textos curtos sobre como encontrar uma boa esposa, como encontrar um bom marido, algumas dicas muito sábias que a gente faria bem atentar. Então, recomendo o capítulo Entre os Gigantes de Deus sobre casamento. Nós hoje vamos tratar então de William Perkins, do movimento puritano. Eu espero que, pelo menos quando terminarmos esse momento aqui, vocês saibam um pouquinho quem é William Perkins. Antes eu queria falar um pouco sobre o que vem a ser puritanismo. Sexta-feira nós tratamos do cristianismo na África, quinta-feira, falando um pouco aí da vida de Santo Agostinho, século IV, século V depois de Cristo. Tratamos um pouco da pregação em Agostinho. Depois pulamos agora para a Europa, século XVI, Suíça, de fala francesa, tratando agora de João Calvino, até apropriado, porque estamos comemorando aí 500 anos do nascimento do Reformador esse ano, e falando um pouco sobre a pregação dele em Genebra, o método de pregação dele, a pregação como a voz de Deus, e por aí vai. Tratamos disso ontem. Quando agora nos movemos para a Inglaterra, ainda do século XVI, a gente tem que considerar uma mudança no tipo de reforma eclesiástica que aconteceu na Inglaterra. Na Europa continental, França, Suíça, Alemanha, Holanda, mesmo Espanha, até mesmo em Portugal, norte da Itália, Hungria, Polônia, países que foram sacudidos pela reforma protestante. Esta começou basicamente por meio de clérigos, bispos, eruditos das universidades, que na medida que começaram a voltar à Sagrada Escritura, especialmente nos seus originais em hebraico e grego, chegaram à conversão, chegaram à fé e ao arrependimento, e a partir dessa mudança na vida deles, eles começaram a reformar, seja uma faculdade, seja uma universidade, seja uma paróquia local, seja uma diocese e por aí vai. A reforma na Inglaterra, a gente vai tratar dela hoje aqui, é bem diferente. Ela não começa com despertamento, como na Europa continental, em clérigos, eruditos, etc. e tal. Ela começa basicamente com as confusões amorosas do rei Henrique VIII, famoso pelas suas 6 esposas. Alguém até criou uma cantiga no século XVI para tentar lembrar do fim triste daquelas mulheres. Era divorciada, morta, desculpa, tá vendo? Coisa complicada. Morta, executada, morta. Divorciada, executada e morta. Então era uma cantiga mais ou menos como era cantada na época, para as pessoas tentarem decorar a ordem das 6 rainhas que passaram em casamento pelo Henrique VIII, e o fim de algumas delas muito triste, inclusive. Então, desde o começo, a mudança que se esperava que ocorresse na igreja, ou a reforma que se esperava que ocorresse na igreja, esteve sempre atrelada à boa vontade do rei de plantão. Isso se vê também na vida de Henrique VIII. Então, antes ele era católico devoto, ao ponto que ele escreveu um tratado teológico contra Martinho Lutero, pífio, mas ainda assim ele escreveu um tratado se posicionando contra Martinho Lutero. Depois, quando ele casa com Ana Bolena, após o divórcio de Catarina de Aragão, ele vem a se tornar protestante. Essa é a época de homens como William Tyndale e Miles Coverdale, que tinham como alvo traduzir a Bíblia para o vernáculo, para a língua inglesa, para que o camponês, a dona de casa, a criança pudesse ter acesso ao texto sagrado, às Sagradas Escrituras. E quando ele casa pela 3ª vez, ele acaba voltando ao catolicismo, e ele acaba endurecendo o jogo aí na época do seu 3º casamento. Essa é a época que Thomas Cromwell, que era o Lorde Regente, o Lorde do Selo Privado, é executado. Era um homem, uma espécie de força catalisadora da reforma
na esfera política para tentar mudar a face visível da igreja inglesa. Aí quando, já no final do último casamento de Henrique VIII, a esposa dele era protestante, ele vem a ter uma nova abertura ao protestantismo já no final da sua vida. Quando ele morre, assume Eduardo VI, chamado Rei Menino, ao qual Calvino dedicou alguns dos seus comentários e tinha grande apreço por ele, e ele foi o homem que solidificou a reforma protestante na Inglaterra, aí já na metade mais ou menos do século XVI. E mais ou menos nessa época começa a surgir o chamado movimento puritano na Inglaterra no século XVI para o século XVII. Aí a gente precisa tentar esclarecer o que vem a ser esse adjetivo. Em primeiro lugar, nenhum daqueles chamados puritanos se autodenominava ou se autonomeava puritanos. Por quê? Porque puritanos eram uma espécie de xingamento que os membros da igreja da Inglaterra jogavam sobre esses homens. Deixa eu só voltar um pouquinho. A gente fala de igreja episcopal, igreja da Inglaterra. A igreja episcopal é bem forte aqui no Nordeste, Recife, por exemplo. E desde o começo, a igreja da Inglaterra nasceu como uma espécie de via média, como a rainha Elizabeth I vai chamar depois. Então, em linhas gerais, a teologia da igreja episcopal na época era basicamente calvinista, dependia basicamente da reforma de Genebra. A eclesiologia era basicamente luterana, inclusive a teologia deles de sacramentos, de ceia, de batismo, de ordenação ministerial. E como eles mesmos diziam, eles preservaram a liturgia católica expurgada daquilo que era mais escandaloso. Então daí, não sei quem aqui já participou de algum culto em igreja episcopal, você vê o pastor de toga, capelo, aquelas vestes clericais, todas destacadas, você tem vela, você tem incenso, a igreja é quase uma mini catedral gótica, você para tomar os elementos da ceia, você tem que vir à frente, você se ajoelha diante da mesa do altar, e ali está o pastor, e um presbítero, um diácono, ou até mesmo a esposa do pastor, e ele bota na sua boca a hóstia, ele te dá o cálice, muitas vezes um cálice único para toda a igreja. Não sei se isso é muito higiênico, não, mas tudo bem. Geralmente é acompanhado por lencinho, mas não sei se isso ajuda muito, não, mas tudo bem. O fato é que essa via média gerava incômodo em muitos clérigos e em muitos eruditos, especialmente gente ligada à famosa Universidade de Cambridge, que virou uma espécie de celeiro de reformadores naquela época. Muitos ali fazendo o seu mestrado, doutorado e lendo a Bíblia nos originais e voltando à fé como defendida, como exposta no continente europeu. Então, nessa época, surge um grupo de homens aí trabalhando mais ou menos de forma independente, com o alvo, como eles mesmos diziam, de expurgar da igreja da Inglaterra os trapos do papismo. Essa era a expressão típica que era usada por esses homens. O que eles queriam era uma limpeza purificadora no culto da igreja inglesa. Então eles queriam que os pastores pregassem na roupa do homem comum. É até estranho, algumas vezes, nós pastores usarmos terno e gravata. Não sei se os puritanos gostariam muito disso, porque eles entendiam que qualquer destaque que o pastor recebesse remeteria isso diretamente à visão sacerdotal do catolicismo romano. No máximo, em dias de inverno, a toga genebrina preta, simplesmente para a questão do próprio inverno, a questão de comodidade por causa do frio intenso que tem lá no mundo de fala inglesa, lá no norte da Europa, no norte das Américas. Mas o fato aqui é que o que eles queriam era remover vitrais, candelabros, incenso, roupas, qualquer cerimônia que não tivesse um respaldo direto, imediato da Sagrada Escritura. Daí surge a famosa ideia do chamado princípio regulador puritano, isto é, aquilo que não é ordenado pela Sagrada Escritura, positivamente, não pode ser tolerado dentro do culto. Eu sou fã dos puritanos porque ainda cheiro adolescente, para lembrar uma música de um conjunto desses de rock. Uma frase famosa dos puritanos é o seguinte: se Deus me manda pegar um alfinete no chão, pela sua palavra, eu me abaixo e apanho esse alfinete. Mas eu não vou tomar nenhum alfinete, eu não vou pegar nenhum alfinete que os homens jogaram no chão para que eu apanhe. Isso é típico do puritanismo, um biblicismo radical, isto é, somente aquilo que é ordenado pela Sagrada Escritura, somente aquilo que é comandado pela Sagrada Escritura pode nos tornar cativos. Daí,
as conotações, as implicações sociais e políticas do puritanismo, a rebelião puritana contra o rei da Inglaterra, que queria, ele entendia que ele estava numa espécie de posição superior aos meros mortais e poderia determinar até mesmo o culto por meio da tradição e não por meio da Sagrada Escritura aos seus súditos. Então, eles abriam a Bíblia e diziam, ok, prova para a gente então que o pastor tem que usar esse tipo de veste. Prova para a gente na Bíblia que os fiéis têm que se dirigir à frente do templo e se ajoelhar diante daquele pároco e receber da mão dele o cálice e a ceia. Prova isso na Bíblia, nós queremos ver isso na Bíblia. Prova na Bíblia que a pregação tem que ser lida. Então mostre isso na Bíblia para a gente. Mostre na Bíblia que a gente tem que ter crucifixos e velas, incenso da igreja. E é interessante, mesmo nossa arquitetura litúrgica aqui não reflete a arquitetura puritana típica. Isso é uma questão muito interessante, eu tenho lido isso mais recentemente. Você pega as plantas baixas de uma igreja puritana, geralmente ela tem o formato de um octágono. O púlpito fica exatamente no meio da comunidade, no meio da igreja. A igreja tem janelões bem grandes para iluminar aquele meio ali, não tem nenhuma tipo de vitral para jogar algum tipo de luz difusa no ambiente. E as famílias sentam em bancos juntas. A ideia é que, isso é interessante, cada detalhe da própria arquitetura da igreja puritana comunica a teologia, a centralidade da palavra, a teologia das alianças, manifesta nas famílias sentando juntas, o pai assumindo a posição de pastoreio daquela sua família e pastoreio das pessoas agregadas à família também. Então a ideia puritana típica é reformar, limpar, especialmente o culto da igreja da Inglaterra, daquilo que eles entendiam que eram os chamados trapos do papismo. E daí, os inimigos deles, gente da conhecida alta igreja episcopal, começou a chamar eles de puristas ou puritanos. Então a palavra puritana, originalmente, não tem nenhuma conotação ligada a vestimentas, bebida, roupa, mesmo a questão de sexo, como tem uma conotação depois, fulano é puritano. Isso geralmente tem uma conotação ligada à sexualidade. Longe disso, a questão deles serem chamados pejorativamente ou de forma crítica como puritanos tem a ver com o alvo deles, que era reformar o culto dentro da igreja da Inglaterra. Ok, posto isso então, a gente vai tratar um pouquinho da pregação puritana típica. Nós precisamos começar, de certa forma, recapitulando o que nós já vimos e acrescentando um novo dado. Até essa época, mais ou menos metade do século XVI, ou a gente vai falar um pouco aí de mais ou menos 1550, 1560, quase até 1600, nós temos basicamente dois modelos de pregação. O chamado modelo antigo, que nós já consideramos Agostinho e Calvino. Uma introdução simples, geralmente a introdução é uma recapitulação do que foi visto no sermão passado, ou uma tentativa de contextualizar ou colocar a passagem que vai ser pregada dentro do seu contexto maior, dentro do capítulo do livro em que aquela passagem está inserida, e aí passa-se para o sermão, e o sermão é a análise da passagem, verso a verso, com a análise das palavras-chave daquela passagem e, no final, as aplicações devidas. Então, era um método muito simples, mas que era um método padrão de Agostinho, também de Crisóstomo, o maior pregador da antiguidade, também de Calvino, também de Lutero. Não havia muita variação. Na Idade Média, e essa é a época daquelas três crises que eu comecei falando ontem, crise de autoridade, crise de salvação, crise de espiritualidade, passou-se a desenvolver o chamado método moderno de pregação. E esse método moderno de pregação era um método altamente rebuscado, analisava-se a passagem bíblica, claro, mas fazia-se questão de fazer bastante citações do grego e do hebraico, que a maior parte do pessoal iletrado, semi-analfabeto ou analfabeto na Europa daquela época não entendia nada, bastante citação de textos clássicos, de poetas, de filósofos clássicos, e no final algumas aplicações altamente elaboradas, baseadas na ênfase da passagem. E geralmente esse sermão, como criticado por João Calvino, ele pregava de forma extemporânea, sem notas, geralmente esse sermão era lido de forma bem monótona, passo a passo, sendo lido, algumas vezes até mesmo em latim, especialmente nas igrejas católicas, mas esse era o método de pregação das igrejas anglicanas também. O que você tem, na verdade, não é
pura e simplesmente pregação. Você tem a leitura de um discurso muito bonito, muito bem elaborado para a comunidade. Quem gosta aí de John Donne ou de Jeremias Taylor, eles são os dois grandes pregadores episcopais da época. O que eles faziam era basicamente a leitura de grandes discursos. Por exemplo, vocês devem conhecer Por que os sinos dobram? Os sinos dobram por ti e por mim, consagrada na obra de Ernest Hemingway. Isso é trecho de um sermão de James Donne, pregado na época do grande incêndio em Londres. Então, se você lembrar, o estilo bem rebuscado, bem elaborado, muito bonito esteticamente, mas com pouco valor para impressionar uma comunidade que precisa receber a palavra de Deus. Aí surge o nosso personagem de hoje à noite, William Perkins. Ele vai ser o homem que vai escrever o primeiro tratado de pregação na história da língua inglesa. Ele vai pegar esse método novo, ele vai tirar desse método novo tudo aquilo que não convém à pregação e vai reformar, isso é um ponto importante, até mesmo o método da homilética. Por que isso? Porque essa tensão muito forte dos puritanos da pregação. Porque eles entendiam que a verdadeira pregação também é subversiva. Daí a necessidade de reformar a pregação, porque é por meio da pregação, como Perkins vai dizer, que a vida de impiedade também é reformada. Como a gente vai ver hoje no decorrer da palestra, não é a mera leitura de um texto que muda a vida das pessoas, mas é pregação de fato, pregação bíblica que vai reformar as nossas vidas, vai mudar as nossas vidas, adequando-as à Sagrada Escritura. Vamos falar um pouco então de William Perkins. A gente sabe muito pouco sobre a vida dele antes do pastorado dele. Ele nasceu em 1558, mais ou menos aí uns 6 anos antes da morte de João Calvino. Calvino morreu em 1564, então enquanto um está morrendo, o outro está nascendo. Ele nasceu no interior da Inglaterra, num vilarejo chamado Marston Jabet. E a gente realmente tem pouquíssimas informações sobre esse período da vida dele. Os biógrafos dele começam a tratar da vida dele a partir da entrada dele no Colégio de Cristo, na Faculdade de Cristo, 1577, em Cambridge, quando ele começa a fazer o seu bacharelato em artes, como era chamado, o bacharelato em literatura. Nessa época aí, aparentemente ele perdeu a fé, ou ele abandonou a fé na qual ele foi criado na juventude e adolescência. Então os autores, os biógrafos supõem que ele já tinha sido criado num lar cristão, mas aí quando ele chega na faculdade ele vai abandonar a sua formação cristã. E o mais espantoso é que ele vem a se enamorar do ocultismo. Ele começa a mexer com bruxaria e magia negra na Universidade de Cambridge, na Faculdade de Cambridge. E ele vai dizer a respeito do seu fascínio pelo oculto. Durante muito tempo, eu estudei essa arte e nunca me satisfazia até descobrir todos os seus segredos. Mas depois, aprove a Deus colocar diante de mim a blasfêmia que isso era, ou, devo dizer francamente, a idolatria, embora por vezes ela pudesse estar coberta por uma tinta dourada. É interessante que a gente lembra muito aí os cultos afro presentes na nossa cultura. Eles aparentemente têm uma aura misteriosa, mágica, mas a gente acaba descobrindo que aquilo ali é simplesmente, para usar a linguagem bíblica, culto aos demônios. Em algum momento, entre o bacharelato e o mestrado, ele vem a se converter. E interessante também que ele não fala nada a respeito da experiência de conversão dele, ele já talvez ordenado ao pastorado, ele venha a se converter ao cristianismo. E nesse mesmo ano, com 26 anos, ele passa a dar aula na Faculdade de Cristo, no Colégio de Cristo, na Universidade de Cambridge. E rapidamente ele se torna o mais famoso professor daquela universidade. Pouquíssimos estudantes que passaram por ali deixaram de se beneficiar desse homem. Eu vou terminar a palestra falando dos benefícios que ele trouxe para a reforma na Inglaterra a partir do contato com esses alunos naquela faculdade. E ele era caracterizado, a aula dele era caracterizada por amor, assimetria e precisão lógica. Um amigo dele, Robert Hill, vai dizer que ele tinha um excelente dom para definir de maneira correta, dividir com exatidão, argumentar com sutileza, responder diretamente, falar com vigor e escrever de maneira judicial. Acho que poucos professores receberam um elogio tão elaborado como desse homem aí. E um ponto interessante é que, ao mesmo tempo que ele era professor de teologia nessa faculdade, uma faculdade que tem praticamente o dobro de tempo de existência do nosso país, essa faculdade foi
criada em mais ou menos 1200 da era cristã. Então ele não só era professor nessa faculdade, mas ele atravessava a rua para pregar na igreja de Santo André, e a igreja que ele vinha pastorear depois. É interessante que um biógrafo dele diz que do púlpito ele pronunciava a palavra perdição com tamanha ênfase que ela ficava ecoando nos ouvidos do seu auditório por um bom tempo. Por outro lado, isso aqui é bem típico da pregação puritana. O erudito não podia ouvir sermões mais instruídos, nem o homem da cidade sermões mais claros. Em outras palavras, tanto aquela pessoa mais culta como a pessoa mais simples, eles saíam daquela igreja entendendo o que havia sido pregado ali naquele culto. Em 1596, mais ou menos aí com 35 anos, ele vem a se casar com a viúva, mãe de 7 filhos. E isso aí bagunçou completamente a vida desse homem. Ele teve que deixar as suas responsabilidades da faculdade e se tornou apenas pastor, ou pastor de tempo integral na igreja de Santo André. Por outro lado, isso é bem interessante e lembra o que Karl Barth fazia na Suíça na década de 40 e 50. Ele pediu autorização para o xerife da cidade e ele passou a pregar o evangelho uma vez por semana no presídio daquela cidade. Então, ao mesmo tempo que ele continuou seu pastorado, pregando domingo após domingo da igreja de Santo André, ele agora assistia aos presos na prisão daquela cidade. E é interessante que um biógrafo dele conta a história que eu acho muito tocante. Um homem vai ser enforcado, já está com a corda no pescoço. E esse pregador, Perkins, falando do evangelho, falando da graça de Cristo para aquele homem, e o homem antes estava desesperado, semblante transtornado. Então, quando ele termina de pregar, aquele homem que estava chorando de pavor da morte, agora chora de alegria, porque ele sabe que ele não vai ter que dar contas da sua vida para um juiz implacável, mas agora ele tem um advogado para se interpor entre ele e o juiz. E ele desceu do cadafalso, e aquele homem foi enforcado depois. É interessante que é dito dos sermões dele, na cadeia, ele ganhou almas para Cristo entre eles, tanto quanto entre a multidão que comparecia para ouvi-lo em Santo André. Dizia-se sobre eles que seus sermões eram ao mesmo tempo toda a lei e todo o evangelho. Toda a lei para expor a vergonha do pecado e todo o evangelho para oferecer o perdão total e completo aos pecadores perdidos. Em outras palavras, para quem supõe que sermão expositivo é uma mera aula, tem que rever os seus conceitos. No final, o alvo da pregação é trazer homens e mulheres para se humilhar diante de Cristo e em fé, em humildade, em arrependimento, reconhecê-lo como o único Salvador. Esse homem morreu em 1602, com 44 anos, no auge do seu ministério, no auge da sua fama. É uma boa lembrança que nós não somos donos do nosso nariz, donos da nossa vida. Um amigo dele, James Montagu, que depois foi ser bispo na cidade de Winchester, ele, diante da viúva, diante dos 7 filhos, citando Josué 1:2, disse: Moisés, meu servo, é morto. Só que o mais impressionante é que mesmo morto, mesmo vivendo tão pouco tempo, esse homem foi talvez o pregador, o ministro mais importante da reforma puritana, mais importante ainda do que João Calvino e do que outros reformadores continentais. Um ponto, voltando ao que eu estava falando sobre o puritanismo, nessa época haviam 4 grupos principais dentre os puritanos. Então, a gente tem que lembrar que puritanismo aqui não é uma denominação, puritanismo aqui não é uma igreja, puritanismo é um espírito, por assim dizer, um espírito de rebelião frente às imposições trazidas para dentro da igreja por meio da tradição humana. Um parênteses aqui interessante, eu espero que ninguém perca a fé aqui por conta disso, mas nós batistas somos netos de episcopais. Então, se você quer traçar a reforma puritana, ela nasce dentro do movimento episcopal anglicano e como reação às imposições ligadas a culto e estabelecimento da igreja, vão surgir os presbiterianos. Dentro do movimento presbiteriano surgem os congregacionais e dentro do movimento congregacional surgem os batistas. Nós somos então aí a terceira onda dentro do movimento puritano, uma onda mais tardia, os primeiros batistas surgindo aí entre 1610 e 1640 na Inglaterra. Para quem duvida, você chega na Inglaterra, você tem lá o marco histórico, a primeira igreja batista fundada na Inglaterra em 1609 por
John Smythe e Thomas Helwys. Isso é celebrado até hoje na Inglaterra, 1509, a primeira igreja não conformista fundada na Inglaterra como uma cisão do movimento congregacional. Então, voltando aos 4 grupos aí que surgem dentro do puritanismo. O grupo original, de 1560, que era o grupo anti-vestes. Então, a luta deles é para tirar as vestes clericais dentro da igreja, tirar esses detalhes da adoração pública que vem do catolicismo, abolir da igreja fazer o sinal da cruz, abolir da igreja vir à frente para se ajoelhar, para pegar o pão e o cálice da mão do ministro, tirar da mentalidade dos cristãos a ideia de que o ministro é um sacerdote. Então esse é o primeiro grupo que vai surgir dentro do puritanismo. O segundo grupo são os presbiterianos, ligados aos eruditos da Universidade de Cambridge, que tinham interesse em fazer uma reforma eclesiológica dentro da igreja episcopal. Então eles começaram a entender que bispos e presbíteros são sinônimos à luz do Novo Testamento e que a igreja deve ser dirigida não por um único homem, não por um sínodo ou nem mesmo por uma junta eclesiástica, mas ela é dirigida pelos presbíteros eleitos pela própria igreja. Diga-se de passagem, uma ideia altamente subversiva. O autor da ideia foi banido para uma ilha no meio do Canal da Mancha por conta desse tipo de pregação a partir de Atos capítulo 2, 3 e 4. Esses grupos presbiterianos surgiram bem recentemente, 1570, 1580. Um outro grupo são os independentes. Eles surgem em 1580, e desse grupo de independentes é que vão vir os congregacionais e os batistas posteriormente, e esses independentes tiveram que fugir para a Holanda e depois para os Estados Unidos. E o quarto grupo, do qual Perkins faz parte, é o grupo denominado resistência passiva. Por que esse grupo é denominado dessa forma? Porque eles entenderam que todos esses embates que estavam sendo travados pelos puritanos estavam dando em nada, porque eles estavam querendo atirar ou reformar a periferia, e muitas vezes estavam esbarrando no poder político da própria igreja e no poder político do Estado. Isso estava criando uma série de desgastes e contratempos e contramarchas. Então eles entenderam que o alvo deles agora não era nem tanto reformar externamente a igreja, mas o alvo principal é reformar internamente os fiéis. Mudar o coração dos fiéis, que dessa forma os fiéis mudariam externamente a igreja. Lembra da briga de Lutero e Karlstadt, que eu mencionei de passagem ontem? Não adianta nada a gente sair mudando toda essa parte externa na igreja, a liturgia, a arquitetura da igreja, se o coração das pessoas não é de fato transformado. Como então esse grupo de resistência passiva almejava reformar internamente as pessoas? Por meio da pregação, por meio da capacitação da liderança, de uma futura liderança, e por meio da persuasão. E William Perkins se lançou de corpo e alma para lutar por essa reforma interna, essa reforma via a resistência passiva. E ele fez isso não apenas por meio da pregação dele, mas especialmente por meio dos livros dele. Ele escreveu 3 categorias de livros. O primeiro foram livros teológicos, tratados teológicos. Então a ideia dele era reformar a cabeça das pessoas, o entendimento das pessoas, mudar a mentalidade das pessoas. Então ele escreveu sobre o calvinismo, sobre predestinação, ordem da salvação, segurança da fé, o credo dos apóstolos e as heresias do catolicismo romano. Uma outra área consistia em operar uma mudança, uma reforma no ministério, entre os pastores. E para isso ele escreveu um tratado chamado Arte da Profecia, que a gente vai tratar dele um pouquinho agora à noite. E ele entende profecia aqui como sinônimo de pregação. Então ele vai escrever um tratado de homilética para tentar reformar a pregação. Por meio da reforma da pregação, a mente das pessoas, o coração das pessoas, sentados no banco da igreja, seria igualmente reformado. E, finalmente, ele trabalhou na área da persuasão, lutando por uma reforma ética, uma reforma moral. Então, ele escreveu sobre a vida cristã, escreveu sobre o Pai Nosso, escreveu sobre o culto cristão, escreveu um tratado sobre a vocação cristã, que é importantíssimo para a fé cristã, e também escreveu um tratado sobre casos de consciência, como lidar em áreas ambíguas da ética cristã. Por isso, como eu mencionei, quando esse homem morre com 44 anos, no auge do ministério dele, ele morre como o mais influente escritor evangélico na Inglaterra, no século XVI e também no século XVII. Só para vocês terem uma ideia,
As obras desse homem, nenhuma delas traduzidas para o português ainda, infelizmente, vendiam muito mais do que as obras de Heinrich Bullinger, um reformador suíço, João Calvino e Teodoro de Beza, o homem que substituiu Calvino em Genebra. Esses 3 autores não conseguiram vender tanto quanto William Perkins, e ele se tornou, na verdade, o escritor mais influente entre os evangélicos na Inglaterra e também nos Estados Unidos. 150 anos depois, os livros dele eram importantíssimos nesses círculos reformados, tanto na Inglaterra como nas colônias americanas. Ok, isso é um pano de fundo, vocês conheceram um pouco a vida de William Perkins, o ministério dele, e eu queria entrar então no que a gente pode aprender com ele sobre pregação. Ontem nós consideramos em João Calvino a pregação como a voz de Deus. Consideramos em Agostinho a necessidade da correta interpretação e da oração incessante acompanhando a pregação. Hoje eu queria começar destacando a necessidade de temor diante do ofício da pregação. A necessidade de temor diante do ofício da pregação. Perkins começa dizendo que a pregação é o principal dever de um ministro, porque a pregação é o chamariz da alma, pelo qual a mente dos homens é abrandada e transportada de uma vida ímpia para a fé e o arrependimento evangélicos. Portanto, se perguntarem qual é, de todos os dons, o mais excelente, sem dúvida a honra recai sobre a pregação. Então, Perkins vai destacar, como Agostinho antes dele, como Calvino, também como Lutero, que nós não estamos considerando aqui, a pregação como o principal ofício do ministério cristão. A pregação é, por excelência, o mais importante ofício do ministério cristão. Então, de um lado, pregadores não são sacerdotes. Pregadores nem devem se portar como sacerdotes, supondo que eles estão num nível acima da sua comunidade. Por outro lado, a pregação é aquele exercício mais importante que um pregador pode fazer. Por quê? Como eu mencionei ontem, às vezes uma palavra, às vezes uma ideia, às vezes um destaque do texto bíblico é capaz de mudar uma vida, uma família, uma igreja, até mesmo um estado ou um país inteiro. Mas, por outro lado, o requisito principal do pregador tem que ser o temor. Gente, dar palestra é fácil, qualquer um pode fazer. Pregar é difícil. Ainda mais numa época de imagem, e de certa forma é por isso que eu não estou usando data show aqui. Um homem que sobe ao púlpito na sua própria força, ele simplesmente está fazendo um papel ridículo. E é por isso que homens que foram ordenados para pregar o texto bíblico, já que eles sobem no púlpito pela sua própria força, e por sua própria força eles não veem resultado nenhum da sua prédica, eles têm que substituir a pregação por bastante tempo de aviso, por uma peça de teatro, por um filme, ou senão, como eu vi agora recentemente, até por luta livre dentro da igreja. Ok? Perkins então vai dizer que o primeiro requisito exercido ou exigido do ministro da palavra é o temor do Senhor. Ele está comentando aqui Isaías 6. Olha o que ele diz aqui. Todos os verdadeiros ministros, especialmente aqueles comissionados para pregar tão importantes palavras à sua igreja, devem, antes de qualquer coisa, ser marcados por um grande senso de temor, pela consciência da magnitude da sua função, um senso de assombro e espanto, cheio de admiração pela glória e grandeza de Deus. Eles o representam e trazem a mensagem deles. Lembra de 2 Coríntios 5, nós somos embaixadores da parte de Cristo, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quanto mais temerosos e relutantes estiverem diante da contemplação da majestade de Deus e da fraqueza deles, mais provável é que sejam verdadeiramente chamados por Deus e designados para propósitos elevados na sua igreja. Qualquer um que ingresse nessa função sem temor, a si mesmo se oferece, mas é duvidoso que seja chamado por Deus, como o profeta Isaías claramente foi. Sempre que Deus chama quaisquer de seus servos para qualquer grande obra, Ele primeiro os conduz a esse senso de temor e assombro. Por isso eu não levo a sério gente se oferecendo para ir para o ministério, gente afoita para entrar para o ministério, querendo queimar etapas, subir ao púlpito, domingo após domingo, não é brincadeira. O que você fala daqui da frente, o que você fala na escola bíblica dominical, só opera duas únicas situações, e só duas únicas situações. Ou você
por meio do poder do Espírito, leva pessoas a serem quebrantadas, humilhadas e rendendo glória a Deus, se aproximar dele em fé e arrependimento, ou senão a sua palavra torna mais duras aquelas pessoas conduzidas para o inferno. Isso é o que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 2 e 3. Ou aquelas pessoas se tornam cheiro para a morte, ou bom cheiro para a salvação. Não tem meio termo. Subir no púlpito, abrir a Bíblia para explicar para a classe não é brincadeira, não é coisa pequena. Ele continua: ele mesmo, o ministro, deve primeiramente ser inclinado à santidade, se quer estimular inclinações santas em outros homens. Nesse sentido, então, como é que a gente aprende a ser santo? Seguindo os pregadores, seguindo os pastores. Eles vão mostrar para a gente o caminho de santidade. Então, o verdadeiro homem, chamado a pregação, ele vive numa vida de temor, tremor, senso de fraqueza, indignidade, incapacidade, porque ele sabe que ele está diante de uma imensa responsabilidade, que é dividir a palavra com servos de Deus, homens e mulheres que são chamados para ouvir a palavra. Então, somente por meio do chamado divino, um homem deve ser levado a assumir o ofício de servo da palavra. Isso é um outro ponto interessante, bem curioso. Antigamente, os pastores não assinavam pastor, ou PR fulano de tal dos Anzóis, ou reverendo fulano de tal dos Anzóis, e depois botava lá THD, PHD, DD, LL, esse tipo de coisa. Geralmente eles assinavam o nome deles, vírgula, VDM, verbo da palavra, só isso. Servo da palavra, somente isso, ou escravo da palavra. A imagem que os pregadores tinham de si mesmo era determinada até mesmo na assinatura do seu próprio nome. Eles eram servos da palavra, o alvo deles era simplesmente servir a palavra, entregando-a fielmente. Então, Perkins continua: a autoridade da vocação do profeta é derivada do próprio Deus em termos evidentes e claros. Vai e fala. Semelhantemente, no Novo Testamento, os apóstolos não saíram ao mundo para pregar, enquanto não receberam a comissão deles, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. De modo semelhante, Paulo não pregou até que lhe fosse dito: levanta-te e vai, levanta-te e vai. Nisso, todo orgulho e presunção daqueles que ousam ir na sua própria autoridade e não esperam até que o Senhor lhes diga, vão e falem, são reveladas e condenadas. Nem a palavra deles, nem suas obras são dignas de crédito, nem há nenhum poder nelas, a não ser que sejam proferidas com base em uma comissão. E aqui a gente entra num problema muito sério. A pessoa, espero que nunca tenha acontecido isso aqui, a pessoa acorda um dia mal-humorada, o time do Ceará perdeu para o meu Vasco da Gama, a gente empatou, a gente ganhou uma e perdeu a outra, perdeu no Maracanã, isso é pior, mas tudo bem. Aí, olha para o pastor Cleiton, hoje o pastor Cleiton está feio, vou fundar a minha igreja. Aí a pessoa pensa, pastor é chato, presbítero, isso é antigo, vou ser bispo. Ou apóstolo, ou pai apóstolo, ou daqui a pouco até arcanjo também, né? Mas é interessante que a pessoa se auto-ordena. Gente, isso é muito doido, isso é completamente nonsense, é absurdo. A pessoa, ela chama a si mesma, ela cria um cargo para si mesma, ela ordena a si mesma. Essas pessoas não são dignas de crédito. Eu nem gasto meu tempo vendo televisão, ligando Rede TV no sábado de manhã, com uma única exceção, que acho que vocês devem saber quem é, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Fora ele, não dá para escutar nenhum daqueles outros homens na televisão. Por quê? Porque eles se ordenaram a si mesmos, eles chamaram-se a si mesmos. Isso reflete na mediocridade do que eles ensinam dentro, a partir da televisão. O que eles estão oferecendo para vocês é literalmente veneno na panela, para usar a analogia lá do Antigo Testamento. Qual é o problema aqui? O problema é que essas pessoas não ouviram o chamado do próprio Deus de fato. Isso se reflete na mediocridade da pobreza da mensagem delas. Quando um homem ouve o próprio Deus o chamando, e esse chamado é confirmado pela congregação, e por isso nós, batistas, presbiterianos, congregacionais, quando ordenamos uma pessoa, ordenamos mediante concílio, aberto para toda a igreja toda vê o exame desse homem para o ministério, é porque nós entendemos a seriedade do chamado. Estar diante de uma comunidade não é pouca coisa, nós estamos literalmente entre o céu e o inferno. E só deve assumir um púlpito
aquele que foi chamado para o ministério. Em resumo, a autoridade do pregador não reside nele mesmo, mas no próprio Senhor Jesus, que fala pela boca do ministro. Lembra de Paulo em 2 Coríntios, o pregador é meramente embaixador. O embaixador não muda uma vírgula do seu Senhor, ordena que ele fale. E o que o seu Senhor ordena que o embaixador real fale, o embaixador de Cristo fale, é que Deus, em Cristo, quer salvar pecadores, os piores pecadores, reconciliando-os consigo mesmo. Perkins continua: nós afirmamos que na proclamação do sermão, o pregador deveria deixar de lado a sabedoria humana e pregar em demonstração do Espírito. Ontem eu tentei ilustrar a questão da aplicação, a necessidade da aplicação no sermão, e voltar sobre isso daqui a pouco, mas eu brinquei rapidamente que alguns pregadores gostam de mostrar a sua cozinha quando preparam um prato gostoso. O que isso quer dizer? O que eu queria dizer com isso? Que muitas vezes o pregador, algumas vezes bem intencionado, como já aconteceu um dos meus problemas no começo do meu ministério, outras vezes com uma forma de soberba intelectual, que também pode ter acontecido no começo do meu ministério, ele vai gastar muito tempo fazendo citações longas de eruditos no sermão, citando grego, citando hebraico, que as pessoas mal entendem. Já que nós somos comissionados para pregar a palavra de Deus e comissionados pelo próprio Deus para isto, nós devemos ocultar qualquer resquício de sabedoria humana que possa vir tentar ofuscar a palavra. Então, todos os nossos utensílios, livros, ou voltando à analogia, os nossos talheres que nós usamos para fazer um prato bonito, cheiroso e saboroso, devem estar deliberadamente ocultos, porque só a palavra pode ter primazia na pregação ou na exposição. Por quê? Porque, segundo Perkins, a pregação da palavra é o testemunho de Deus e a confissão do conhecimento de Cristo, não da habilidade humana. Lembra de 1 Coríntios capítulo 1? Lembra do jogo de palavras ali sobre sabedoria e loucura? É isso que Perkins está falando para a gente aqui. Os ouvintes não deveriam ter a fé dependente da habilidade humana, e sim do poder da palavra de Deus. Por que nós nos aproximamos da igreja domingo após domingo? Porque todo domingo a gente vem aqui, chuva, sol, cansado por causa da semana, lutando com o pecado, lutando com o demônio, lutando com depressão, porque nós queremos ouvir Deus, e Deus vai nos responder. O Deus vai responder às nossas orações e cânticos por meio da palavra, somente por meio da palavra, mais nada. Ok, mais um ponto, preparação do sermão. Como é que o pregador deve se preparar para o sermão? É interessante notar que Perkins, antes de entrar na homilética, a arte da pregação propriamente dito, no seu livrinho, ele gasta bastante tempo falando sobre a escritura em si mesma. Então ele vai gastar tempo falando da excelência da Bíblia, da perfeição da Sagrada Escritura, da pureza da Sagrada Escritura, da sua eternidade, suficiência, verdade, poder em sua eficácia, o poder dela discernir o nosso coração, subjugando nossa consciência, da gloriosa mensagem da Sagrada Escritura, que é simples para qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, independente do seu pano de fundo social, cultural, da sua escolaridade. Se você ler João 3,16, pela